Alguém quer compartilhar alguma coisa quando nós orávamos? Alguém sentiu, alguém viu? Nada? Tudo igual? Não é isso? Nada? Tá bom. Graça e paz, igreja, boa noite. Eu quero falar com vocês hoje, na verdade eu quero terminar esse assunto, se o Senhor assim permitir. Lá em Efésios, nós temos falado aí já 2 quintas-feiras, pelo menos, sobre os relacionamentos e por que alguns dos nossos relacionamentos mais promissores são destruídos. Por que aquilo que parece que tinha potencial para avançar, de repente vem e as coisas acabam que, sem explicação, terminam como não deveriam. Então vamos conversar sobre a qualidade dos nossos relacionamentos e qual é a conexão que isso tem com ser cheio do Espírito. Vocês estão comigo, Efésios? Então olha só, nós vamos ler um versículo do capítulo, nós vamos ler 3 versículos aí, 4 do capítulo 5, a partir do verso 15, e depois nós vamos para o 6 direto. Efésios 5, 15. Só para vocês entenderem a conexão aqui, porque é tudo um contexto só, é uma coisa só. Olha só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. O que os sábios fazem? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então veja que sabedoria é saber aproveitar o seu tempo. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, segredo: os sábios sabem aproveitar o seu tempo. Como que eu vou fazer para aproveitar o meu tempo? Conhecer a vontade do Senhor. Aí eu te pergunto, qual é a vontade do Senhor? Nós vamos dar uma olhada em... Deixa eu ver aqui, como é que eu falo o texto para vocês aqui, capítulo 17. Ó. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, vai dizer para você qual é a vontade do Senhor. Avance um pouquinho aí. Um pouquinho antes de Timóteo você vai achar. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Só que é a primeira. 1 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 fala que: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a ideia aqui não é só a prostituição natural, porque toda prostituição natural existe um adultério espiritual por trás do movimento natural. Então, nada é só natural, não existe movimento do ser humano na Terra que é absolutamente natural. O ser humano ele é conectado com o espiritual, seja com Deus ou seja com Satanás. Então, não tem como um ser humano, ainda que ele seja morto espiritualmente, ele é ligado com o diabo por causa da carne. Se ele é vivo, ele é ligado com Deus por causa do Espírito. Então, qualquer movimento que eu faço é espiritual. Sempre existe algo por trás da minha atitude, desde tomar uma água até falar um palavrão, que existe uma entidade, seja Deus ou seja Satanás, envolvida por trás. Não tem como isso não ter participação, porque cada um deles é responsável por gerar pensamentos em mim. Então, é nesse campo que eu quero que vocês tenham em mente. Então veja, a vontade do Senhor é a santificação. E santificação, eu quero falar mais uma vez, não é não pecar. Porque não pecar é abstinência. Você sabe que você não pode beber, você não vai beber, mas você tem a vontade. Então isso é abstinência. A vitória verdadeira é a mudança de vontade. É onde a cruz penetra, rasga você por dentro e faz com que você o quê? Passe a odiar o que você amava e amar o que você odiava. O que é odiar o que você amava? Antes você gostava da bebida, agora você não gosta mais. Antes você odiava a palavra de Deus, agora você ama a palavra de Deus. É disso que eu estou falando. Então, aqui a ideia do encher-se do Espírito, volta para Efésios lá. A ideia de encher-se do Espírito é justamente essa substituição, porque ele vem colocar em 2 parâmetros. Verso 18: não vos entregueis com vinho, na qual há dissolução. Aqui é um vinho natural, é um vinho que preenche a carne, é aquele vinho egoísta. E quando eu falo vinho egoísta, estou falando como um símbolo. Eu vou fazer minha vontade, eu quero assim, eu quero aquilo outro, e às vezes eu penso exclusivamente em mim. E aqui o contexto, se você for ler depois na sua casa, você vai ver que é obra das trevas. Paulo está falando sobre adultério, prostituição, mentira, etc, etc, etc. Ele fala de várias coisas aqui.
mas eu não vou me ater a isso porque o nosso assunto é só para você ter uma base que vem adiante, o nosso assunto verdadeiro. Então, encheios do Espírito. Então veja que existe o vinho da alegria, que é o vinho de Cristo, é o vinho novo, que vem sobre o odre novo. E esse é um vinho espiritual. E como que eu encho? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais e dando sempre graças. Então veja que uma vida de gratidão é uma expressão de quem é cheio do Espírito. Quanto mais eu agradeço, mais evidente é o que está dentro do meu coração, a minha gratidão. Seja porque é bom ou seja porque é mal. Porque na verdade a gente não agradece pelo mal. A gente agradece porque o mal é uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. Então o mal não foi Deus quem mandou. O mal vem porque o momento de crescer a colheita é este. Ou você colhe o mal, ou você de alguma forma fez o mal e você plantou o mal, ou alguma coisa aconteceu que o mal veio. E nem sempre tem responsabilidade sua. Às vezes é coisa que aconteceu lá para trás, que manifestou na frente, que tentou cobrir, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma hora pipoca, uma hora aparece. Então tem coisas que aparecem nas nossas vidas, que são que Deus entra e usa para você aprender com Ele. Ao que? A se santificar. E santificar não é você parar de pecar, que eu não falei. É você entender como Deus vê aquilo, e a partir desse entendimento você ser mudado. Deus quer que você veja que o seu problema é uma ferramenta que Deus tem para ajustar você, como o Lin leu em Jeremias 18, como barro na mão do oleiro, um vaso na mão do oleiro. Então Deus quer moldar você ali. E o molde de Deus através do problema é o molde do caráter. Deus quer transformar você por dentro para você se tornar mais semelhante ao seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o propósito de Deus, em cima das tribulações, é nos conformar à imagem de Cristo. Então ele dá aqui a saída de encher do Espírito, mas eu não vou me ater mais aqui. Agora você vai para Efésios. Efésios capítulo 6, lá no verso 10. E aqui eu faço só um parâmetro. Paulo, até chegar no verso 10, ele falou de casamento, marido e mulher. Ele falou de relacionamento entre pais e filhos. Ele falou entre o lar cristão, servos e senhores. E aí ele vai entrar na armadura de Deus. Então Paulo está dizendo que do encher-se do Espírito existem vários relacionamentos que estão em xeque aí e que precisam ser ajustados segundo o parâmetro de Deus. Mas a forma de você conseguir caminhar segundo Paulo instrui é sendo cheio. E aí ele vai falar que existe uma guerra em meio a esses relacionamentos e que se eu não discernir, eu vou destruir os meus relacionamentos ao invés de mantê-los, construí-los ou simplesmente, não prejudicar nada. Então tenha em mente o seguinte, Paulo fala no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós já falamos sobre isso. Quem é o Senhor? O Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17. E força do seu poder. O que é que Deus faz para sustentar tudo? Falando, Deus cria e fala. Hebreus 1, verso 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a chave do se encher do Espírito é ser cheio do Espírito e cheio da palavra, cheio da graça e cheio do conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então vamos continuar aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora eu vou entrar um pouco mais fundo para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu costumo usar sempre o mesmo exemplo e alguns talvez já tenham ouvido esse exemplo. Imagina que um casal, já tem 20 anos de casado, quando você está aí um tempo longo, se conheceram numa sorveteria, e na época o cara viu, achou a mulher top, e como a cultura era outra, né, era aquela coisa de bilhetinho no papel, era aquela coisa mais como é que fala? Como fala quando você... Não é galanteio que fala, tem um nome, corte. Tinha corte, tinha aquela coisinha mais bonitinha, mais de filme. Hoje não. Fulano, quer ficar comigo? Quero. Acabou o problema. Não tem aquela coisa mais de romantismo. Pronto. Mas aí o casal se conheceu, foi lá na sorveteria e o cara observando a moça foi comprar um sorvete de creme. E aí ela está lá se deliciando com o seu sorvete e de repente o cara chama o garçom e fala assim, como é o nome daquela moça? Não sei. O que ela gosta? Ela gosta de sorvete de creme. Então põe na minha conta aqui um sorvete de creme, né, e entrega para ela lá. De cada chupando ganhou mais um. Aí a moça olha para ele, dá tchau, conhece ela aceita bater um papo com ele. De repente o negócio estica, cresce, eles se casam. Se casaram, passou os 20 anos. O que acontece nos 20 anos? As coisas já não são como eram. Eu casei com a pessoa errada. Não era fulano, não era beltrano, não sei lá, aquele monte de coisa
que naquela época, antes do sorvete, parecia ser, os nossos adultos passaram a não ser mais. O que acontece ali? De repente, o cara já não era muito de ficar em casa, a mulher já trabalhava demais dentro de casa, voltava para sua casa, tinha muita divergência entre eles e pouca comunhão. Conversa um pouquinho, está cansado, o outro não quer, o outro isso, o outro aquilo, enfim. De repente, o cara que quase não parava em casa, ele tem uma ideia, falou, não, eu vou me organizar essa semana, vou chamar ela para sair na sexta-feira e vou levar ela lá naquela sorveteria onde eu levei ela da primeira vez, onde nós nos conhecemos da primeira vez. Então ele se organiza um tempo antes. Se organiza, cancela a reunião, cancela isso, cancela aquilo, não vai ter problema, não vai ter compromisso, não vai ter nada, e chega, não fala nada para ela, chega de novo lá na sexta-feira à noite, a mulher sempre quis sair com o cara nunca dava bola, não, estou cansado, não tem jeito, não vou jogar bola, não sei o que. Aí chega lá, amor, vamos sair. Aí aquela olhadinha de rabo de olho assim, ué, o que você fez? E se aprontou, né? Porque está fazendo uma coisa que nunca fez, então o pensamento já vai lá para as metralhadorinhas, já aponta assim, o que aconteceu aí? Nada, vamos sair. Aí com uma certa relutância ela vai e aceita sair. Troca de roupa, ele já planejou tudo, não, depois eu não tomo sorvete, agora vamos jantar, agora vamos voltar para casa, e aí só alegria. Beleza. Terminaram lá, fizeram, a moça se arrumou, foram lá, ele pegou o carro, falou, mas não. Ela falou, não sei, eu não posso falar, mas aguarda aí, um minutinho que você vai saber. E aí naquele suspense, aquela harmonia gostosa, batendo papo, isso aqui. De repente ela vê a sorveteria onde eles se conheceram e comenta, né? Fala, nossa, lembra, a gente se conheceu aqui, não sei o que, certo? Não, mas é cliente nosso. E aí ela ficou feliz, falou, nossa, quando eu não vim aqui, isso e aquilo, e vai lá, entra no lugar, chega lá, tá a mesma coisinha a sorveteria, quase não mudou nada, só o cabelo do cara que atendia era preto, agora é branco. 20 anos depois, quase um tempo, e aí dá uma olhada naquele display de preços, né, para ver o que vai comprar. E ele lembra que ela gostava de sorvete de creme, aí chega assim, nossa, vou comprar um sorvete de creme, vamos lá, não fala lá para ela, pensou com ele, chega lá no caixa, aí ele comenta assim, nossa amor, né, subiu, né, o preço de creme, agora que o sorvete de creme é R$4,50, na época era R$1,50, né, aí quando ele fala isso, aí vem a mãozinha na cintura assim, ó, aquela cabecinha que mexe assim, quer dizer, então que eu não estou valendo R$4,50, o que acontece ali na hora? O cara regala o olho, e aqui nós entramos com o nosso assunto, pausa a cena. Quer dizer, então que eu não estou fazendo R$4,50. Mãozinha na cintura e aquela coisa de que o circo vai pegar fogo agora. Vai comer. Pausou a cena. Não brigaram ainda. Vamos entrar ali, assistir aquela cena e vamos desmembrar uma coisa. O que o homem falou? O sorvete custava R$1,50 e agora R$4,50. Falou da mulher? Não falou. A mulher põe a mãozinha na cintura e olha e fala o quê? Quer dizer que eu não estou pagando R$4,50. Tem sentido? Não. Até tem. Ela puxou aquilo e aplicou segundo o coração dela. Agora eu vou explicar para vocês. Por que ela puxou? Porque numa conversa existem dois pontos que devem ser observados. Existe o tópico, que é o assunto central, objetivo e único que está sendo abordado, e existe o relacional, é o que tem a ver com o que está sendo dito, mas não é o centro da conversa. Quando o homem falou, o homem é tópico, o homem é sempre aquilo, ele fala aquilo e aquilo. Se você perguntar para um cara assim, o que aconteceu? Ele fala nada, nada aconteceu. Se você perguntar para uma mulher o que é nada, o nada tem um dicionário inteiro e não cabe tudo lá. Então, não tem jeito, mas entenda, tópico e relacional. Então o homem falou do tópico, a mulher entendeu no relacional. Se o homem se defende do relacional, que é o que ele não disse, o problema acontece. Se ele não fala nada, o problema está próximo de acontecer. E aí? É aí que o diabo é. Porque o que ele faz? As ciladas do diabo, elas são entre uma palavra e um entendimento. É por isso que a gente fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo e você pelo que você entende. O diabo, ele trabalha aí, porque ele mexe no entendimento. Então ele vem e tenta gerar um problema onde não existe, para que as pessoas briguem umas com as outras, sem levar em conta que elas estão dentro de um combate, que Paulo vai explicar que não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, etc, etc, etc.
Então veja que o que causa essas contendas, esses problemas que não fazem sentido, porque o marido planejou tudo, não vou fazer nada disso, nem daquilo, vou desligar o celular, não vou fazer nada, ele planejou tudo para não dar nada errado. De repente, uma palavrinha que sai, a coisa vira. Então é nessas coisas que o diabo toca e destrói aqueles relacionamentos que poderiam ter muitas e muitas conquistas para frente. Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Então, quem já não se viu nessa situação? Uma palavra que sai, ou que você escuta, você já pensa que tem um monte de coisa, já quebra, já explode. É assim que acontece. Então, Paulo está dizendo que quem é cheio do Espírito, ele tem algo que chama-se discernimento. Antes de questionar, de brigar, ele vai fazer o quê? Eu não entendi. O que você falou? Fala de novo para eu entender. Você falou isso, mas não com a intenção do confronto, com a intenção de esclarecer. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. Então veja, por que houve a briga nesse contexto de casal? Se o homem quis agradar a moça levando para ela lá um negócio, ele só fez vontade de sorvete, nem falou dela. Por que houve a briga? Porque a mulher já fazia tempo que vinha maquinando algo, e quando o homem surpreende, tinha muito mais pensamentos negativos, pensando a respeito do bem que ele fez, do que interesse em descobrir o bem que está acontecendo. Então existe algo já preparado, que ela vem de casa, escondeu na quebra de protocolo, que quando falou, o diabo veio e ativou aquilo. E aí aquilo gerou problema. O que acontece? Volta os dois para casa frustrado, triste, o cara não entende por que brigou, e a mulher pensando como o cara. E não chupa sorvete. Mas vocês entendem o que está sendo falado aqui? Isso aqui é muito sério, porque isso acontece com relacionamento, isso aqui acontece com amigos, melhores amigos, isso acontece em qualquer lugar. Sim. Então é aqui que o diabo age. Então, para você não cair nessas ciladas, você tem que ser cheio do Espírito, porque o diabo trabalha na carne, e uma carne que não é modificada pelo Espírito, ela se aflora rapidinho. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está legal, você não está nem se aguentando. Por quê? Porque a carne está energizada pelo inimigo, preocupado, ansioso, pensando nisso aqui. Então é isso que nos atrapalha nos relacionamentos, porque às vezes alguém tem um copo cheio com água aqui, aí você está até a tampa, alguém derrama uma única gota e ele transborda. O problema às vezes não é a gota que caiu, é o copo que já estava cheio enquanto a gota caiu, e aí acaba que sobra para quem derramou a última gota. E aí depois que a palavra sai da sua boca, é melhor você não falar do que você falar e tentar recuperar aquilo, porque aquilo não volta. Não volta, você vai ter que remediar depois. E o diabo, ele precisa fazer com que você e eu nos movimentemos segundo as nossas emoções machucadas, segundo as nossas feridas, as nossas incredulidades. O que é incredulidade? É tudo aquilo que discorda da palavra de Deus. Então veja que incredulidade sou eu pensar como eu penso. Não, Deus fala uma coisa, eu penso outra. Isso é incredulidade. Na verdade, existe um nível de incredulidade que é mais claramente chamada de rebelião, porque incredulidade é rebelião contra Deus. Então veja que Jesus, ele quando pensou em não fazer o que Deus falou, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Pegou lá, pôs na cruz, a cruz rasgou a vontade dele, ele fez a vontade de Deus, não a dele. Então existem coisas que estão na nossa vontade que nós não conhecemos, e Paulo está dizendo que essas vontades que não são crucificadas, que não são destruídas, essas vontades aqui estão sob influência, no verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja que é uma guerra espiritual. Então olha como é que Paulo conclui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí aqui é interessante porque é o seguinte, tomai toda a armadura de Deus. Aí você vai lá e vê que muitas pessoas hoje abordam isso da seguinte forma: Deus me reveste com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, sandália do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, etc. Não é assim que você veste a armadura de Deus. Isso aí é só uma palavra que sai da sua boca. A armadura de Deus, ela é uma armadura que te veste, e nós somos vestidos dos nossos atos, somos vestidos daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos.
Mas o que eu quero chegar aqui para vocês é o seguinte: olha só o que fala no verso 14: vestindo-vos, estai, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? Com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Não é verdade? Cristo é a verdade. Então, cingimos com a verdade. O cingir é um cinto. Então, o que segura toda a armadura de Deus é a fivela que amarra aqui, que é o cinto. Então, aqui precisa estar cheio de verdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tiver conhecido o Senhor, que é Cristo, você não consegue ter as outras convicções. Porque a armadura de Deus, no final das contas, você vai ver que ela é movida de convicções. É verdade, é justiça, é paz, é fé, é salvação. Você vai ver no decorrer da leitura que tudo tem a ver com convicções. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se têm. Eu poderia até aumentar aqui e falar que não se ouve. E eu estou falando por minha conta. Por quê? Porque numa dessa, se você ouviu algo que discorda da palavra de Deus, você conhece a verdade, o seu próprio coração é guardado pelo poder de Deus, pelo Espírito que já vive em você. Ele vai ver que isso aqui não encaixa com o que você é, não encaixa com o que você sabe. Então você acaba filtrando e jogando para fora de você sem aceitar essa palavra e absorver a morte que sai dela. Por que morte? Porque tem palavra que fere, que faz. Tem pessoas que com uma palavra entram em depressão. Uma palavra só pode levar a pessoa à depressão e à morte. Pode também salvar uma vida, né? Então a palavra tem muito poder. E é mais fácil você tomar um soco na cara do que uma palavra dita torta, que aquilo te marca às vezes a vida toda. Então é disso que Paulo está falando, que nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes quem fala conosco não é quem está falando, é quem está por trás, que usa quem está falando conosco. E a gente vai pegar com uma pessoa, e aquela pessoa muitas vezes não sabe que é instrumento maligno. E se você falar isso para ela, você vai ter um problema maior ainda, porque ela vai achar que é você que é. E aí você vai discutir por uma coisa que não tem necessidade de você discutir, você vai aumentar o problema. Então a sabedoria de Deus, ela envolve o fruto, e o fruto é o domínio próprio. O domínio próprio é você se dominar quando aquela coisa te energizar. Porque a palavra do diabo, irmãos, ela, quando ela sai, ela te pega de um tanto que ela te energiza. É como se te desse uma descarga elétrica de vontade de fazer alguma coisa, que você fica quase que incontrolável. Então ele energiza você. Assim como Deus, porque as palavras de Deus são espírito e vida. Então o que acontece? Se Deus te energiza com vida, quando a morte vem, ela é tragada, ela é consumida ali, porque muito mais tem o Senhor de vida do que o diabo de morte pode te dar. Então a questão é que eu preciso me encher do Senhor, e para isso eu preciso conhecer a verdade. Cristo é a verdade. Então veja, cingimos com a verdade. Em outras palavras, eu preciso conhecer o meu Senhor para eu começar a vestir a armadura. Quem não conhece a verdade, conhece a letra, porque isso aqui, irmãos, é verdade, mas não é a verdade. A verdade é o Cristo revelado. A verdade é quando você tem, da parte de Deus, a revelação da palavra. Porque aí Deus insere dentro de você o que Ele é. Até aqui, a letra, o conteúdo vem para a sua mente. O Evangelho, a palavra revelada, vem para o seu coração. Para ela vir aqui, entrar aqui, no cérebro do seu ser, você tem que ouvir a voz de Deus. Porque a fé é que eu ouvi e ouvir a palavra de Deus. E a pregação, ela também só vem a partir de quem ouve a palavra de Deus. E não é ouvir o culto, embora Deus possa falar através do culto. Então não precisa necessariamente estar sentado com a palavra aqui. Às vezes eu estou falando com você aqui, e Deus avisa, o Espírito Santo avisa no seu coração a palavra, você fala, Deus, é isso. E começa a construir outra coisa na sua cabeça aí. Você recebe vida daquilo. Então é dessa vida que eu estou falando. Ah, mas pastor, eu ainda não recebi. Então é hora de você buscar com a mesma dedicação que você busca os seus maiores sonhos. Porque tudo que nós queremos, nós nos dedicamos. E tudo aquilo que vem contra aquilo que Deus fala, é porque precisa que eu pare. Porque se eu for, eu vencerei. Não tem como eu andar com Deus e perder as guerras. Posso perder batalhas, guerras não. Então a guerra é o final, é a vitória onde tem o despojo. A batalha não, a batalha é tempo. Então veja, cingimos com a verdade, verso 14, e vestimos-nos da couraça da justiça. Interessante, justiça. Aqui, irmãos, justiça não é só a justiça de Cristo, que Ele te transferiu através da fé. Se você for comigo para Apocalipse, no capítulo 9,
Olha lá. 19, perdão. Apocalipse 19. São essas vestes que vão fazer com que as pessoas participem das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 8. Depois nós vamos voltar para Efésios, tá? Vocês acharam comigo? 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então olha que interessante, as atitudes dos santos são aquilo que os reveste. O que a pessoa faz é o que reveste ela. Aí eu te pergunto, que justiça é essa? Que nem está lendo aí, o linho finíssimo, que é a veste da veste de núpcias, né? Das bodas do Cordeiro, é os atos de justiça dos santos. Que atos são esses? São os atos de Cristo. Mateus capítulo 3, lá no versículo 12, 13, 14, não lembro agora exatamente, fala assim, que Jesus foi se batizar, e João Batista falou para ele o seguinte: é o senhor que tem que me batizar, não eu batizar a ti. Aí Jesus chega e fala o seguinte: mas nos convém cumprir toda justiça. Cumprir justiça fala de obediência aos mandamentos. Então veja que para eu me revestir da justiça, eu preciso cumprir os mandamentos do Senhor, passar a obedecer os seus mandamentos. Porque a partir da verdade, Jesus fala o quê? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. E guardando os mandamentos, você se reveste da justiça, que é o linho finíssimo. Então, à medida que você pratica, aquilo vai revestindo você. Você pode não ver hoje, mas no reino do Espírito, o Espírito que há em você, que habita em você, é glória, ele brilha. Porque é luz. Então, é através dessa obediência aos mandamentos que eu me revisto da justiça. Então, olha que coisa tremenda. Primeiro, o da verdade, e depois a couraça da justiça. Então, veja que a couraça me protege aqui. Aqui, se você for olhar, é a parte mais vulnerável do corpo. Aqui tem coração, aqui tem rins, tem fígado, aqui tem várias partes frágeis. Então, essa parte é a mais importante de toda a armadura. Claro que tem o capacete também, mas aqui existem muitos órgãos vitais e é mais fácil de atingir aqui do que atingir a cabeça de alguém. Então tenha em mente que estar, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então veja que a firmeza vem da verdade. E da justiça, ele fala apenas de uma veste. É interessante isso. Olha o 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Preparação do Evangelho da Paz, isso é interessante. Aí Jesus chega e fala assim nas bem-aventuranças. Olha em Mateus capítulo 5. Vou mostrar um negócio para vocês aí. Mateus capítulo 5, 9. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí a palavra ainda fala assim: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então são boas novas de paz. Paz com quem? Paz com Deus. O homem foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Então aquele que conhece a verdade, se reveste da justiça, aonde ele vai, ele leva a paz. Levar paz não é ausentar os conflitos, mas é para colocar as coisas em ordem no coração das pessoas. Porque a armadura, na verdade, é um revestimento interior. Porque a verdade fica onde? Aqui, ó. Verdade aqui, justiça aqui, paz é aqui. Jesus falou assim: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo acha que paz é o que está fora sem problema. Mas a paz de Cristo é aqui, ó. Está quebrando lá fora e você está em paz aqui. Essa é a paz do Senhor. Amém, igreja? Então olha só que interessante, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui é interessante porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas dardos inflamados do maligno, o que é isso? São questionamentos mentais que diferem do que Deus disse para roubar de você a paz, a verdade e a justiça. É aqui a guerra, é pela mente, é pela fé. Deus quer encher você de fé porque a fé vai te revestir do poder dele, mas o diabo quer roubar de você a fé, ele quer roubar de você a palavra, colocando diante de você circunstâncias adversas ao que Deus falou,
e pensamentos que vão fazer concordar com o que está acontecendo e você deixar de lado o que Deus falou com você. Aí você perdeu a fé. Quando você perde a fé, ele roubou de você a paz, a justiça e a verdade. Aí você entra num terreno onde ele domina. E qual é esse terreno? É onde ele põe tristeza, põe medo, põe ansiedade, põe insegurança. Ele põe ódio, raiva, ira, rancor. Tudo isso ele vai depositando em você, porque na verdade isso já existe. Mas à medida que ele rouba a fé, ele consegue reconectar tudo de novo, porque a fé corta essas cadeias. Estão entendendo? Então o que Deus quer é que nós tenhamos em mente que a fé, que é o que Deus disse, que a fé vem pelo ouvir. Não, a fé não é pensamento positivo, isso tem que ficar muito claro. Lembra? Pensamento positivo sou eu querendo algo e até o fim consigo aquilo. Isso é pensamento positivo, mas fé só vem pela palavra de Deus. Se Deus não falou comigo, eu não tenho fé. Eu tenho pensamento positivo, e que isso fique claro. Porque a fé vem pela, eu creio em Deus, pastor. O diabo também, creio e creio. Fala lá em Tiago. Então, eu nasci de novo e eu tenho a minha fé. A questão é que para ela me guardar desse nível, eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando você nasceu de novo, você ouviu Deus uma vez. Se você viu que mudou aqui dentro, você ouviu Deus uma vez. A questão é que você tem que ouvir mais vezes para Deus te fortalecer por dentro, na verdade, na justiça e na paz. E aí não deixar que quando a palavra do diabo entrar por causa de um problema grande que veio, você venha pensar que o que Deus disse não vai acontecer. Porque a única pessoa que pode impedir Deus de cumprir as promessas dele na nossa vida somos nós. O seu inimigo não é nem o diabo, o seu inimigo é você que acredita no diabo. Porque o diabo só dá sugestão. O que ele fala não é decreto. Agora, se eu acreditar, aí é. Estão entendendo, igreja? Então, vamos lá. Então, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja, se você tem a fé embraçada no seu braço esquerdo, ele diz, também pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você permanecer firme na sua fé, a salvação, o que é a salvação? É a conquista da sua mente em degraus, em espaços cada vez maiores. Você vai passar a concordar com Deus cada vez mais, porque Deus vai mudando você, você vai crescendo de fé em fé, porque o meu justo viverá pela fé. Então nós crescemos de fé em fé e de glória em glória. O que é isso? De palavra em palavra que Deus fala, porque é a fé que eu ouvi, e de glória em glória, que é o quê? Quando eu vejo que Jesus começa a me transformar a partir do momento que eu pratico o que Ele falou. Porque a fé é Deus falando, o crer sou eu movimentando o que Deus diz. A fé é Deus falando, o crer sou eu movimentando o que Deus diz. O que é isso? Fazendo o que Ele falou. Então a justiça é obedecer aos mandamentos, mas o crer é se mover pelo que Deus falou. E aí não é só na palavra, é a revelação. Nossa, você está meio confuso. Não vai ficar confuso. A ideia que você entenda é que Deus tem uma vida muito maior para você, que é uma vida em abundância. Não é uma vida em que você vai viver e não sabe o seu futuro, acha que não tem nada para você depois do dia de hoje, ou depois do dia de amanhã, e sem esperança. Essa não é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que o diabo te faz acreditar através das mentiras que ele já tem na sua mente. Porque qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. 1 João 5, verso 3, verso 4. Então veja, tomai 17 aí, sempre também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada do Espírito é interessante porque é a única arma de ataque que nós temos. O resto é tudo para defender, é para guardar a gente. Agora, a palavra de Deus, essa aqui, ela é uma arma de ataque, que é a mesma que Jesus usou para vencer o diabo no deserto. Lembra que Satanás chegou, tentou Jesus e falou o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí que Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, qual palavra que vence o diabo? Que sai da boca de Deus. Não é que está escrito no livro de Deus, é que sai. Então, o que sai, se eu falar um versículo bíblico para o diabo, para ele não é nada. Por que não é nada? Porque ele conhece isso aqui. Agora, quando eu falo a revelação da palavra, aí eu arrumo um problema para ele, porque sai com o Espírito que comunicou comigo. Então ele é forçado a se retirar. Tanto que Jesus deu 3 no diabo e o diabo saiu. Jesus falou 3 vezes. O que aconteceu? O diabo se retirou.
Não deu para ele ficar. Mas se eu só ficar confessando palavra, isso vai me ajudar a mudar o meu pensamento. Mas não quer dizer que o diabo está apanhando porque eu estou falando palavra para ele. Porque a palavra no grego aqui é rema. É que nem eu falei, existem duas palavras no grego para que no português seja traduzido por palavra para nós. A palavra logos, que é aquela que fala de Jesus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou no princípio era a palavra. A palavra lá que fala a respeito de Cristo é logos. E logos é uma palavra qualquer, uma palavra espírita, uma palavra falada, uma palavra qualquer. Mas rema não. A rema é uma palavra que sai da boca de alguém e vem com a substância, vem com a realidade de Deus. Então Deus transfere o que Ele é para dentro de você. Quando Ele fala com você, com o seu espírito. É como se Deus pegasse um carimbo e colocasse em você uma marca. E essa marca é a marca do próprio Deus. Então onde chega, quem olha para essa marca no seu espírito vê que você é filho de Deus. Então o diabo sabe quem serve e quem não serve Deus. O diabo não tem medo de quem briga, de quem gira, de quem solta rabinho. O diabo não tem medo disso. O diabo tem medo de quem conhece o Senhor. Porque é essa a vitória que vence o mundo. Eu preciso ter comunhão com o meu Deus. Então, nós já estamos caminhando para o fim. E que a palavra de Deus, ao verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é interessante porque qual é o contexto da conversa de Paulo? É os relacionamentos. Primeiro marido e mulher, depois da questão pais e filhos, servos e senhores. E aí ele está fechando a armadura com oração do Espírito. Se você não orar em línguas, você não vai conseguir ajustar essa armadura em você, porque quem não ora em línguas não tem revelação da palavra. Quem não ora em outras línguas não vai obter os mistérios de Cristo decodificados na sua alma. Porque quando você ora em línguas, nós estamos falando de quinta-feira, não fala homem, senão a Deus, isso que é Espírito fala mistérios. A meditação na palavra é o que vai decodificar isso na sua mente e o rema vai surgir quando Jesus transforma a água em vinho em João 2. As talhas cheias de água é o ser humano cheio da letra de Deus. Quando a água vira vinho, é o ser humano já ouvindo a voz de Deus e tendo o vinho da alegria do Senhor. Porque é o vinho novo. Há promessas no Antigo Testamento de vinho novo. Então, só Jesus pode, num contexto de aliança, transformar água em vinho, fazer o que era ruim ficar bom, fazer o que era amargo ficar doce. E aqui fala de cura, fala de antídoto, de restauração no quesito vinho, alegria. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E se eu falo uma coisa dessa, você pode ver que quando eu professo o versículo bíblico, a maioria professa, você olha na cara dela, não tem cara de alegria. Isso é o que a letra faz, é religião. A religião é a carne tentando dar forma à espiritualidade. É a carne melhorada tentando agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está lá em Romanos 8, verso 8. Deus é agradado por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, depois você dá uma olhada. Então, o que o Senhor quer que nós tenhamos em mente? Nós não temos como vencer as guerras deste mundo na nossa mentalidade, porque quem governa esse mundo é o diabo, e ele vira e mexe, pode manifestar coisas em nossas vidas para que nós sejamos destruídos por aquilo que cremos. Então, porque você acreditou que essa circunstância de estar sem dinheiro, de não estar casado, de não ter a casa, não ter o carro, não ter isso, não ter aquilo, é o fim da sua vida? Assim é para você, porque você creu naquilo. Você aceitou aquilo como verdade, e aí para você sair dali vai te dar muito trabalho. Então por isso que eu preciso ficar ouvindo a palavra de Deus, andar com pessoas que me levem para fora de onde eu estou. Procurar pessoas mais maduras do que eu. Não estou falando de necessariamente mais velhas, porque tem gente que é mais velha, mas é menino também. Porque a idade traz experiência, ela não traz maturidade. Então não é questão de idade, é questão de maturidade. Então, o que nós temos que ter em mente aqui? O Senhor, Ele não tem para mim e para você essa vida que eu vivo hoje. Tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu preciso aceitar os processos e pegar o mal que hoje eu vivo e agradecer ao Senhor, e ir para a palavra e para a oração em línguas, para que Ele venha me transformar por dentro, e nesse processo de transformação, eu, pelo meu coração mudado, transforme a minha vida. Porque o poder de transformar minha vida não está com Deus, está comigo. Deus vai me encher de fé. Ele fala comigo e me enche de fé. Eu pratico, eu libero o poder da fé. Então tem duas formas de eu liberar o poder de Deus. É falando o que Ele falou e agindo o que Ele falou. Entenderam?
Então, se eu faço isso na carne, eu libero o poder do diabo. Se eu murmurar, nasce, como é que é um monte de reclamação, eu estou autorizando o diabo a pegar aquela palavra e dar poder para aquela circunstância se manter na minha vida. Quanto mais eu reclamo daquilo, mais aquilo fica. Porque Deus não conseguiu tirar do meu coração a tranquilidade. Quanto mais eu ajo de acordo com o medo, tem gente que fica com medo das coisas e faz outras coisas para que aquilo não aconteça. O que acontece? Ela vai dando munição para o medo. Porque a minha motivação é o que vai sair de mim para causar um problema, uma situação. Então, quando eu ajo com medo, esse medo é liberado para fora de mim. Porque o diabo precisa da mente e do coração do homem para ter um alinhamento e ele poder fazer o que ele quer. Tanto que você fala, nossa, eu sabia que era errado, sabia, tinha certeza que ia acontecer isso aqui. Você creu tanto nisso que você viu. Não é porque aquilo ia acontecer, mas você creu. Você tinha tanto poder nessa mente sua aí, e nessa boca, que você conseguiu ver. Agora é só mudar o endereço. Em vez de pensar o mal, pensa o bem. Canaliza essa força que está dentro de você aí, que Deus já pôs, você vai ver o que Deus faz na sua vida. Amém, igreja? Amém. Quem foi abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor fala conosco, e o Senhor sempre exorta e ensina os teus filhos. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos que o Senhor venha confirmar essas palavras nos corações, que cada pessoa que hoje está aqui presente, aqueles a quem nós te apresentamos, aqueles, ó Deus, que ainda vão assistir esse vídeo através da internet e os áudios também, que o Senhor venha abençoar, gerar cura, transformação, a libertação e também conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o tempo de comunhão que nós teremos agora e que o Senhor venha a receber toda a glória e toda a honra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Mônica. Mônica, um abraço, Deus te abençoe, bom ter você com a gente. Volte sempre.